Pois bem, por favor, amado jovem RLORC, leia para nós o artigo 1º do Código Civil. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Maravilhas! Vamos acompanhar a explicação do professor. Olá, gente. Como eu disse para vocês, a ideia do nosso curso, como está apresentado aqui, é uma análise criteriosa, bem substancial, de todos os artigos, artigo por artigo do Código Civil. E o primeiro artigo que nós vamos analisar, que é o artigo 1º, ele já é um artigo que é alvo de muitas polêmicas. Por quê? Porque, como vocês vão perceber, o Código Civil é principalmente na parte geral, onde estão disciplinados os principais elementos de toda e qualquer relação jurídica, sujeito de direito, pessoa natural, pessoa jurídica, objeto de direito, bem jurídico e toda a teoria do fato jurídico. Os artigos da parte geral, especialmente, não vão conseguir nos dar a dimensão do que é o Código Civil, ou melhor, do que é o direito civil, dentro dessa perspectiva que nós vamos analisar aqui. Mas nós vamos fazer todo o esforço possível para, por meio dos artigos, te dar essa noção de como analisar e entender esse direito civil artigo por artigo. O artigo 1º diz assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A primeira observação aqui é que o Código Civil, ele substitui a palavra homem, que estava no Código Civil 16, por pessoa, até para gerar uma conexão com o princípio constitucional que fundamenta e unifica o direito civil contemporâneo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa substituição por pessoa, até para de direitos e deveres na ordem civil. Presta atenção no detalhe. Já é informação que está aí na primeira questão que você me mostrou. Presta atenção aí, ó. A primeira observação aqui é que o Código Civil, ele substitui a palavra homem, que estava no Código Civil 16, por pessoa, até para gerar uma conexão com o princípio constitucional que fundamenta e unifica o direito civil contemporâneo. Leia, por favor, a primeira alternativa. A pessoa natural é a pessoa do homem como ente jurídico. É a pessoa do homem? Vamos ficar atento à aula, porque o professor já nos botou na cara do gol. É o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa substituição da palavra homem por pessoa já foi um avanço considerável, mas insuficiente para que possamos entender exatamente do que trata esse artigo 1º. Porque ele diz assim: toda pessoa, beleza, pessoa ótima, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E aqui nós também temos uma segunda inovação, que é que o Código Civil não fala direitos e obrigações, fala direitos e deveres, porque deveres têm uma perspectiva mais ampla. Obrigações, ela tinha uma perspectiva muito restrita a questões patrimoniais. Deveres não, deveres nós podemos falar em deveres de natureza patrimonial e deveres não patrimoniais. Por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva impõe deveres. São deveres que transcendem a questão patrimonial. São deveres não patrimoniais e integram, por exemplo, as obrigações, contratos, enfim. Então, a terminologia
melhorou, houve uma melhora na terminologia, na substituição dessas palavras. O problema é que, embora agora nós falemos em pessoa e direitos e deveres, numa acepção mais ampla, deveres patrimoniais e deveres não patrimoniais, esse artigo tem um grande problema, que é alvo de milhões de polêmicas na doutrina. Por quê? Quando ele fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, a questão é o que significa essa questão, ou melhor, esse termo, capacidade. Ou seja, nesse momento, o Código Civil está tratando de quê? Que capacidade é essa? Ao dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, nós estamos falando de quê? Veja só, para entender essa questão, só uma ideia bem básica. Nós não podemos confundir no direito civil contemporâneo sujeito de direito, personalidade com capacidade jurídica, que se subdivide em capacidade de direito, aquisição, e capacidade de fato, exercício. Sujeito de direito é gênero. Nós temos sujeitos de direito, presta atenção nisso, com personalidade e sujeitos de direito sem personalidade, os chamados entes despersonalizados. Veja que interessante. O sujeito de direito que tem capacidade, que tem personalidade, que é um ente personalizado, esse sujeito de direito, ele tem capacidade jurídica, claro, e a capacidade de direito desse sujeito de direito personalizado é ampla. Um ente não personalizado, ele pode ter capacidade de direito, mas é uma capacidade de direito muito mais restrita. Ah, mas por que você está tratando disso para explicar essa questão do artigo 1º? Pelo seguinte, veja só, numa visão clássica, ou seja, considerando os parâmetros do direito civil clássico, positivismo, análise meramente estrutural formal, liberalismo, o que acontece? Nessa visão clássica, olha só, a personalidade tem uma concepção normativa. O que significa isso? Para ter personalidade, você precisa ser pessoa. E para ser pessoa, no caso do ser humano, é necessário nascer com vida. Então veja só, numa perspectiva clássica, o que acontece? Estou analisando isso para chegar no artigo 1º. Numa perspectiva clássica, a personalidade decorre de pessoa. O ser humano nasceu com vida, é pessoa, se é pessoa tem personalidade. E a capacidade de direito, claro, é um atributo dessa personalidade. Então você, ser humano, nasceu com vida, é pessoa, se é pessoa, tem personalidade. Se tem personalidade, como um dos atributos, você tem capacidade jurídica, de direito e de fato. Embora na capacidade de fato, nós vamos ver já que essa capacidade, ela pode, eventualmente, ser restringida. Mas isso é outra coisa. Numa concepção contemporânea de direito civil, a partir de novos paradigmas do direito civil, o que nós temos efetivamente dentro desses novos paradigmas? Nós temos agora não mais um direito civil positivista, mas um direito civil pós-positivista, não mais meramente estrutural, mas agora estrutural / funcional, não mais liberal, mas agora envolto num Estado democrático de direito, enfim. Eles são novos paradigmas, tanto é que a Constituição Federal e os valores constitucionais que fundamentam, são os parâmetros de referência do direito civil contemporâneo. Ah, mas por que você está falando isso? Estou dizendo isso porque nessa nova concepção, o fundamento da personalidade não é mais